Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é o livro de Isaías. Bom, agora aqui na tela do computador, vamos então aos ensinamentos. Se essa é a primeira vez que você está assistindo ao vídeo, né, dessa série, deixa eu te explicar o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar não um estudo teológico completo do livro de Isaías, nós não vamos estudar quem foi o autor, o plano de fundo, o contexto histórico. Nós não vamos fazer um estudo do livro. Nós vamos pensar alguns fundamentos e ensinos, tá? Apenas alguns fundamentos e ensinos que nos ajudam na nossa caminhada cristã. São verdades que o livro ensina e as ações para a qual o livro convoca. Então, é o que eu devo colocar em prática na minha vida com base nesses ensinamentos. Então, é isso que nós estamos estudando nessa nossa série. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, são os passos para desenvolver a humildade. A humildade é essencial para o comportamento de retidão do cristão. Então, humildade é essencial. A humildade e a mansidão são características geradas pelo Espírito no crente amadurecido. Então, a humildade, normalmente vem aliada à mansidão, elas são características que são geradas, né, por quem? Pelo Espírito, aqui o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, no crente amadurecido. Os seus opostos, orgulho e arrogância, têm uma fonte diabólica. A humildade recusa-se a promover os seus próprios interesses, mas ao contrário procura os interesses de outros. Né? Isaías 6, a partir do versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É um texto bem conhecido, imagino, de você que está assistindo a esse vídeo, mas deixa só eu pontuar algo interessante dele. Esse foi um tempo onde foi um momento, né, onde o profeta ele recebe e entende da parte de Deus o que era o seu chamado. E ele, ao invés de se colocar numa posição de é comigo mesmo, Deus, eu sou o cara, eu posso, eu vou fazer, ele teve um posicionamento diferenciado. Olha o que acontece. O versículo 1, eu vou ler aqui, abri aqui para você, e eu vou ler só para a gente compreender melhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em 4, as bases do limiar se moveram à voz
do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então, e aí vem o versículo 5, quando Isaías, então, ele se enxerga na condição de servo, né? E reconhece que ele tem lábios impuros, ele reconhece que ele vive no meio de pessoas de impuros lábios. Por quê? Porque ele tinha visto o Senhor. E por isso, né, por essa declaração dele, o que aconteceu? Já que ele reconhece a condição dele de ter lábios impuros, então um serafim vai até ele, traz uma brasa viva, né, que tirou do altar e tocou na sua boca. Então ele reconheceu que os seus lábios eram impuros, quando ele esteve na presença de Deus nessa visão. E o que o Senhor enviou? O Senhor enviou um serafim para com a brasa tocar a sua boca, né? E declarando, e aí o serafim declara que a iniquidade dele havia sido tirada e perdoado o seu pecado. Então, eu vejo alguém numa atitude de humildade, reconhecendo que era uma pessoa pecadora, reconhecendo o seu pecado. Qual era o pecado dele? Que ele reconhece aqui lábios impuros. Então significa que ele falava coisa que não devia falar, né? E por ele reconhecer isso, reconhecer o seu pecado diante de Deus, então Deus enviou um serafim com uma brasa viva, tocou nos seus lábios impuros, e quando o serafim fez isso, a iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Então, o que é iniquidade e pecado, né? Pecado você conhece, pecado é você errar o alvo. Iniquidade é aquele pecado que não dói mais. É quando você é um pecado institucionalizado. É quando você, por um começo, para você é um pecado, você erra o alvo, mas você persiste naquilo, se torna um hábito na sua vida e você passa a criá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Então, era algo, nós entendemos aqui que era algo que era já uma prática comum de Isaías, né? Então, se o serafim disse aqui que era uma iniquidade que foi tirada, é porque era uma prática comum dele. E então ele foi perdoado. E que você e eu possamos reconhecer a nossa condição pecadora, confessar isso diante de Deus, para que o Senhor possa então tirar a iniquidade, se for uma iniquidade, né, algo que já é uma prática recorrente em nós, nem nos dói mais, nem nos confronta mais, e confessando nós somos perdoados. É aquilo que eu falo no guia dos 3 passos simples e poderosos que nos ajudam no crescimento espiritual. O primeiro passo é eu ir para a presença de Deus, buscar a Deus. Quando nós fazemos isso, de todo o coração, o que acontece? O Espírito nos confronta naquilo que nós estamos errados, nos mostra onde estamos pecando. É a mesma coisa aqui. Isaías ele estava diante do Senhor, e aquela presença majestosa do Senhor, aquele clima, né, que ele viu, que ele presenciou, do Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, dele ver os serafins ali voando, dele ouvir eles clamando que o Senhor era santo, 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 e que toda a terra estava cheia da sua glória. Então, aquele clima onde ele se viu envolvido, na presença de Deus, o constrangeu a reconhecer que ele era um homem de lábios impuros, que ele era pecador. Então,
Nós precisamos também entender e reconhecer isso. Amém? Humilhe-se na presença do Senhor. Entenda que este é o único caminho para ser purificado e ganhar uma perspectiva clara sobre o seu chamado ao ministério. E aí, na continuidade, depois do versículo 8, no versículo 8, a palavra diz: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor designa a ele aquilo que seria o seu ministério. Então, muito importante essa posição de humildade. Isaías 14, a partir do 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, onde fitar-te dizer-te: É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Então, seja cuidadoso com a ambição egoísta que se coloca acima de Deus e com o orgulho que tira a glória de Deus. Compreenda que essas coisas são a marca da rebelião de Satanás, que se tornou inimigo de Deus. É claro que tem o seguinte, esses versículos eles têm uma aplicação dupla, né, de Isaías 14, do 12 ao 21, né? Eles ainda fazem parte num dito, né, de uma profecia contra o rei da Babilônia, né, que a gente vê no capítulo 13, por exemplo. Só que essa linguagem utilizada mostra que ele é um tipo de Satanás, né? Muitos entendem estrela da manhã como sendo Lúcifer, né? O portador de luz, o carregador de luz, né? Onde ali o pecado básico foi de uma ambição pessoal incontrolável, desejando igualar-se ou mesmo ascender mais alto que Deus, né? Ele declara isso aqui. Então, com referência a Satanás, é mais adequado a gente não forçar cada detalhe do texto, né? Dizer que cada adjetivo, cada fala ou cada ação, vírgula por vírgula, se refere estritamente a Satanás. Não necessariamente, né? Então a gente tem que ter cuidado para não forçar cada detalhe do texto. Porém, nos firmarmos na intenção simbólica, né? Nos versículos 13 e 14, por exemplo, o verbo na primeira pessoa do singular ocorre cerca de 5 vezes, né? Então, aqui ó, eu subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei, subirei, serei, né? Ou seja, ele trazendo
o foco para ele, a glória para ele. Então a queda de Satanás foi ocasionada por duas razões. O orgulho que presumiu poder suplantar o governo do próprio Deus e vontade própria que assegurou a si mesmo independência do próprio Deus Altíssimo. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com isso e sermos cuidadosos com essa ambição egoísta, querendo nos colocar acima de Deus e com orgulho deixar a glória de Deus, tentar tirar a glória que pertence exclusivamente a Deus. Amém? Então, vamos lá. Segundo lugar, passos para uma devoção dinâmica. Deus deseja que o seu povo seja totalmente devotado a Ele. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós não podemos fingir devoção. Deus conhece o nosso coração e sabe se o que dizemos é verdadeiro. Né? Eu não sei você, mas eu já tentei enganar a Deus, querendo dizer algo, ignorando que Ele conhecia o meu coração e achando que eu ia enrolá-lo, tentando fazer passar por verdadeiro aquilo que não era. Então, não podemos fazer isso. Né? Nós devemos buscar a adoração com todo o coração. Nós devemos buscar continuamente a face de Deus, expressando a nossa total devoção a Ele. Continuamente. Ah, pastor, mas eu não consigo. Surge uma série de dificuldades. Então, você precisa praticar durante uma sequência de dias, né? Dizem alguns estudiosos que em torno de 21 dias, por exemplo, isso passa a se tornar um hábito na sua vida. Tornando-se um hábito, você começa a sentir falta daquilo no seu dia, né? Porque já faz parte da tua rotina. E normalmente, se você tem essa sequência que se torna um hábito na sua vida, aquilo que acontece em cada momento seu de buscar a presença de Deus e de se entregar a Ele, vivendo para Ele, isso vai te motivar, vai te incentivar a você se motivar, a você buscar mais mergulhar na presença de Deus, mudar de patamar de intimidade com Deus, de se entregar mais a Ele. Mas você precisa dar o primeiro passo, tá? É muito importante isso. Isaías 29, a partir do 13, diz assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e portento, de maneira que a sabedoria de seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Compreenda que Deus honra apenas o culto que é acompanhado de obediência genuína e de adoração sincera. Então, se não existe, se o coração está longe de Deus, e se o temor para com Deus é só por causa de mandamentos de homens, aí não é o que Deus espera de mim, de você. Isaías 55, 1. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos
e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Tenha fome e sede do conhecimento do Senhor, e não das coisas perecíveis que o mundo oferece. Vamos voltar aqui, ó. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem não tem dinheiro, venha e compra e coma. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aí faz uma comparação com os alimentos em si. A nossa fome e a nossa sede, elas precisam ser primordialmente da presença de Deus, das coisas de Deus. Esse trecho que nós lemos, ele nos mostra que o Senhor ele está se dirigindo àqueles que estavam exilados, né? E os convoca a eles se desprenderem das influências babilônicas, né? O versículo 2 mostra isso, né? Que foi esse aqui, versículo 2, mostrando que a influência babilônica era isso, né? Estava fazendo isso com eles, deles gastarem dinheiro naquilo que não era pão, né? Porque eles buscavam gastar dinheiro em coisas que eram finos manjares, e não o alimento necessário. E aí Deus convoca eles para esse desprendimento dessas influências, a fim de que venham a usufruir o seu banquete gracioso e abundante, verdadeira satisfação nele, como aqueles que voltaram para Jerusalém. Então Deus está convocando eles a partir desse entendimento que eles devem buscar ao Senhor, inclinar os ouvidos e ir até o Senhor, ouvir ao Senhor, e a alma deles viveria, declarando que estabeleceriam uma aliança perpétua, né, debaixo das misericórdias que ele prometeu a Davi, e isso ele comparou aos manjares que eles estavam acostumados ali na Babilônia. Né? Então Deus faz essa comparação, convocando eles para uma vida na presença de Deus. E quando a gente vê aqui, ó, que não tendes dinheiro, né? Que não tendes dinheiro. Isso aponta que a vida abundante concedida por Deus, ela é como? Ela é gratuita, é isso mesmo. Andar com Deus, vir em Deus, é gratuito, é a graça de Deus, é um favor de Deus, que nem você, que nem eu, nós merecíamos, mas pelo grande amor de Deus, nós temos esse acesso, tá? Então isso é muito importante de você entender. E no versículo 3, nós vemos também, aqui no final, Deus fala que estabeleceria a aliança, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isso mostra para nós, né, definindo a aliança de Deus em termos de ações divinas de fidelidade a Davi. E Paulo mesmo, ele aplica esse conceito, né, em relação à vida de Cristo lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 34, ele traz isso à tona. Diz assim: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse:
e cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. É interessante, né? Nós observarmos isso. Outra coisa, aqui ó, eis que eu odeio alguém, né? Por testemunho dos povos, como príncipe e governador dos povos. Esse alguém que não era Davi, certo? Porque Davi morto não poderia ele ser o testemunho e príncipe governador dos povos. A quem que Deus está se referindo aqui, né? Através do profeta Isaías, né? Um novo líder que assumiria o papel de Davi, né? Essa é uma referência a Cristo, né? Isaías tinha o servo, né? Servo aí com essa letra maiúscula em vista. É uma referência ao Senhor Jesus como governador do mundo, governador dos povos. Né? Então, tenha fome e sede do conhecimento do Senhor e não das coisas perecíveis que o mundo oferece. Oh Deus. O Senhor, ele está me falando agora em relação a forma como você tem conduzido a sua vida. A maneira como você tem conduzido a sua vida, investindo, gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que são desejos que foram plantados no teu coração através da convivência sua com pessoas em lugares que você não deveria se deixar ser influenciado assim. E essa influência desse lugar e dessas pessoas sobre a sua vida estão te fazendo investir, gastar dinheiro naquilo que não é pão. E essa tua atitude está destruindo a tua família. Essa tua atitude está acabando com a tua família. Porque você está vendo as coisas na sua casa perecendo, mas você está investindo muito daquilo que não é necessário. Você está vendo a tua família ruindo e você só quer saber do seu deleite, de satisfazer a sua vontade com as coisas perecíveis dessa terra. Basta, chega, muda. Essa é para você, muda. Deus, ele quer transformar a sua casa, Deus quer transformar a sua família, Deus quer transformar o teu casamento. Chega. Busca uma mudança no Senhor. Tenha fome e sede do conhecimento do Senhor e não das coisas perecíveis que o mundo oferece. Amém? Em nome de Jesus, muda. Isaías 62. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a sua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra na noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Ore continuamente por um mover revigorador do Espírito Santo e por reavivamento. O que acontece? Esse texto de Isaías 62,
ele traz, né, ele mostra para mim, para você, a restauração, né, de Sião. No capítulo 60 nós vemos isso, no capítulo 61 nós vemos isso, e esses capítulos, esse texto, né, de Isaías 62, ele mostra para nós uma descrição da restauração de Sião contínua, né, algo que estava continuando. Então nós precisamos entender que nós podemos sim ser restaurados pelo Senhor. Nós podemos sim ser revigorados pelo Espírito Santo. Nós podemos sim ser reavivados. Nós podemos sim ser revigorados. Nós precisamos entender que podemos viver isso. Então, aqui o Senhor está falando de uma restauração, de um revigorar, de um reavivamento, né? Deus está mostrando do ponto A, de desolação, aqui o ponto, vou botar aqui, ó, do ponto A, de desamparo, de desolação, né, para minha delícia, né, de desposada, né, de alguém que era abandonada, largada, desolada, desamparada, para alguém que seria a noiva do Senhor, né? A comparativa aqui com o jovem que desposa sua donzela é uma comparação, ó, como o noivo se alegra com a noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então está mostrando Jerusalém como aquela que é a noiva do Senhor. Então, ore por isso. Ore para que talvez a situação que você esteja vivendo ela seja transformada de desamparo e desolação para alguém que alegra o coração de Deus. Né? Ore por um mover revigorador do Espírito Santo e por reavivamento na sua vida, na sua família, no seu ministério, na vida dos irmãos com quem você convive. Ore por isso. Né? Terceiro, princípios fundamentais para a fé. A fé confia na palavra de Deus quando as circunstâncias parecem negar a veracidade das suas promessas. A nossa capacidade de permanecer até o fim dependerá do nosso permitir que o Espírito Santo nos instrua nesse tipo de fé. Então, vamos lá. A fé confia em quem? Na sua força? Não, mas na palavra de Deus. Em que momento? Quando as circunstâncias parecem negar a veracidade das suas promessas. Sabe, quando você está passando por uma situação e você observa que as circunstâncias parecem dizer que aquilo que Deus falou não é verdade, de que o que Deus falou não vai acontecer na tua vida, então, é nesse momento que você precisa exercitar a fé confiando na palavra de Deus. É aí sim que você tem que crer. É aí sim que eu tenho que crer. Então, nós só vamos ter essa capacidade de permanecer até o final, crendo, confiando na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, nós só vamos permanecer até o fim se nós permitirmos que o Espírito Santo nos instrua nesse tipo de fé. Se você e eu não vivemos uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós não teremos essa capacidade. Isaías 8 diz assim, a partir do versículo 12: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor,
seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles, tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Creia que o Senhor é o seu refúgio e vença o temor mundano que ameaça em tempos de graves crises. E nós enxergamos, né, nesse texto que nós lemos, nós vemos que Deus está segurando ao profeta Isaías, né, que ele mesmo, né, estava presente em todos esses episódios. Apesar do fato de um inimigo ser usado para julgar o seu povo, né, Deus estava presente em todos esses episódios. Né, é isso que o Senhor declara a Isaías. Né, e para o povo, isso parecia ser uma conjuração, só que na verdade era o plano de Deus. Então, se esse era o plano de Deus, né, nós precisamos crer e entender que Deus é nosso refúgio e vencer o temor, né, mundano que ameaça em tempos de graves crises. Às vezes nós olhamos para as crises e não conseguimos enxergar o cuidado de Deus, não conseguimos enxergar que Deus ele é soberano, né, e deixamos de crer que Deus é o nosso refúgio. Né? Ficamos atemorizados, nós precisamos vencer esse temor do mundo. Amém? Isaías 40, a partir do 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Compreenda que a força espiritual ela vem do esperar no Senhor. Eu escrevi uma reflexão. Depois você procura lá, entra lá no vocêtemacesso.com.br e você vai encontrar uma mensagem, né, falando a respeito disso. Deixa eu colocar aqui na tela para você essa reflexão que eu estou comentando. Você tem acesso.com.br, pesquisa lá, né, sobre esperar no Senhor. Esperar no Senhor renova as forças e recarrega as baterias, né, e o Senhor me deu, falou muito forte comigo com base nesse texto, e me deu algumas explicações, né, a respeito desse esperar no Senhor, níveis de força, a diferença de fazer forte e multiplicar forças, com nível crítico de atenção, a fórmula da bateria descarregada, né, cansaço mais fadiga igual a exaustão, a diferença entre cansaço e fadiga, o que traz o cansaço e o que traz a fadiga, o que acontece quando chegamos à exaustão, quem que perde as forças, por que perde, quais são as características de quando você está perdendo as forças, né? E o que é esperar no Senhor, né? Então depois você entra lá, entra no Você Tem Acesso, no blog, né? A força vem quando sabemos esperar no Senhor. Então você entra lá e procura por esperar no Senhor, né? Esperar no Senhor novas forças e recarrega as baterias. Tudo bem?
Vamos lá. Isaías 43, 5 diz assim: Não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos, de longe minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Confie que Deus sabe como proteger os seus justos do julgamento e da ira que ele derrama sobre outros. Essa condição aqui, de que o Senhor está falando, em Isaías 43, está falando do resgate, né, de Israel. Está falando do resgate de Israel. E especificamente dos versículos 5 e 6, eles se referem ao retorno da Babilônia, né? E também apontam para a reunião do remanescente que Deus promoverá, né? Está promovendo ao longo da história. E isso mostra que mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio ao jugo que eles estavam vivendo ali, Deus ele resgataria e protegeria, né? Então Deus permitiu que eles fossem levados cativos, juízo, julgamento. Mas aqueles que se tornaram justos, né, no Senhor, Deus ele os resgataria, né, resgataria o seu povo. Então, você e eu, como filhos de Deus, justificados por crermos no sacrifício de cruz, né, de Cristo, faz com que você e eu nos tornemos justificados. E por essa justificação que não vem de nós, mas do Senhor, nós somos protegidos. Deus vai julgar? Vai. Deus vai derramar ira? Vai. Mas se nós somos justificados por crermos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, se nós cremos com o nosso coração, confessamos com os nossos lábios, né, que Ele morreu para nossa salvação e que ressuscitou dentre os mortos, então nós estamos protegidos do julgamento e da ira que Deus vai derramar sobre os outros. Né? Isaías 55. Porque assim como descem a chuva, 55:10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, escolha crer que a palavra de Deus é a força mais poderosa no universo e haja de acordo com isso. Então, eu preciso crer, você precisa crer nisso, né? A palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. O universo foi criado pela palavra de Deus, né? Em Gênesis 1 você vê isso. E se a palavra de Deus enviada, ela não volta vazia, isso significa que aquilo que Deus falou vai ser estabelecido. Então, se isso Deus afirma para nós aí nesse texto de Isaías, por que não acreditar naquilo que Deus diz é verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida? Né? As promessas e os planos, né, a palavra de Deus, com toda certeza, são passíveis de cumprimento, assim como o fato de que a chuva e a neve descem dos céus. Então, é muito interessante você entender isso aqui. Assim como, da mesma maneira que a chuva desce e a neve desce dos céus,
e não voltam para lá, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da boca de Deus. Amém? Então, é muito importante nós crermos nessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Tudo bem? Você foi edificado com esses fundamentos e ensinos que nós precisamos colocar em prática para crescermos espiritualmente? Olha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas verdades possam chegar a mais lugares. É muito importante isso, tudo bem? Eu quero te entregar também alguns presentes. Quero te entregar um guia com 3 passos simples e poderosos que vão te ajudar a renovar e aquecer a sua vida espiritual. E também os slides dessa aula, para você acompanhar a aula, relembrar aquilo que você estudou, assistir novamente o vídeo, fazer suas anotações, tudo bem? Como é que você baixa esses slides e esse guia? Você baixa esses presentes da seguinte maneira. Aqui acima, ó, tá vendo? Baixa os presentes. Você baixa os presentes aqui. Você pode também, do outro lado aqui embaixo, ó, onde tem a setinha aqui, download dos presentes, tá vendo? Você pode baixar. No final do vídeo, você vai ter aqui também para você fazer o download, ó, baixar os seus presentes, vai aparecer aqui no final. E na descrição do vídeo, ó, aqui embaixo, você tem também o link para download, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei, porque assim eu entendo se eu pude te abençoar ou não. E também quando você faz isso, e quando você comenta, você faz com que o YouTube enxergue que esse vídeo é importante, que ele é relevante. E dessa maneira ele começa a exibir esse vídeo para mais pessoas, tudo bem? Você também pode assinar o canal. Como é que você assina o canal? É só clicar aqui, tá vendo? Assine o canal. E quando você clicar, clica no sininho e ativa para você receber as notificações, certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.